Vamos lá, meu povo? Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos acabar essa matéria agora. Gente, vocês perceberam que o mundo medieval ele está praticamente morrendo? Quando o dinheiro volta a circular, quando as pessoas passam a sair dos feudos para fazer o comércio ele começa novamente a bombar, aquele mundo medieval das pessoas ali dentro do feudo, esse mundo está em crise, ele está acabando. Tudo bem até aqui? Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, esses burgos que viviam ali fora dos feudos, eles ficaram tão fortes que com o tempo eles se tornaram cidades. Lembrem que os burgos primeiro eram feiras que eram desmontadas, mas ficou tão forte que essas feiras não eram mais desmontadas. E com o tempo as pessoas passaram a morar perto, ou seja, cresceram cidades, as cidades medievais. Tudo bem até aqui? Eu quero que vocês entendam o seguinte aspecto. Prestem bem atenção. Durante séculos, 5, 6 séculos, 600 anos, as pessoas viviam dentro dos feudos, correto? Só que houve uma sobra, as pessoas começam a vir aqui para fora dos burgos, e aí as cidades começam a crescer. Esse mundo dentro do feudo, ele começa a morrer. O que ganha vida? As cidades medievais. Tudo bem até aqui? Vocês sabem que tem uma coisa que a gente chama de ditado popular. O que é ditado popular? É uma coisa que o povo fala, né? Tipo, um ditado popular: quem cedo madruga, Deus ajuda. É um ditado popular, não é isso? O que é um ditado popular? É aquela coisa que o povo fala. E naquele período, na Europa, surgiu um ditado popular. É essa frase que eu coloquei aqui. As pessoas diziam: o ar das cidades tem cheiro de liberdade. Meus amigos, essa frase é um símbolo. Não quer dizer que se você chegasse na cidade, o cheiro era de liberdade. Na verdade, de verdade, o cheiro das cidades era de merda. Eu já falei pra vocês. As pessoas na Idade Média não tinham a menor preocupação com a higiene. As pessoas faziam suas necessidades e jogavam pelas janelas. Tanto é, as pessoas não tinham essa ideia de que sujeira traz doença. Isso é uma ideia da modernidade, que é a ciência. Não tinha surgido ainda. Então o cheiro da cidade de verdade era de merda, tudo bem? Mas quando as pessoas falavam o ar das cidades tem cheiro de liberdade, eles estão falando de um outro tipo de coisa. O quê? Alguém consegue me tentar assim, chegar? Do que eles estão falando? Não, porque ele tinha liberdade para fazer o que eles quisessem, né? Fala de novo. Ele tinha liberdade para fazer o que eles quisessem, que lá dentro ele estava tipo... O que é uma pessoa dentro do feudo? É um servo. Né? O servo que devia a corveia, a talha, a banalidade, produzir na terra dos... Vocês lembram disso? Quando o cara saía com a família do feudo e vinha tentar a vida na cidade, ele tinha mais possibilidades. Ele podia virar um comerciante, ele podia virar um artesão, ele podia virar um mendigo. E ele não era o quê? Servo. Então percebam que a vida fora do feudo nas cidades te dava muito mais o quê? Liberdade. É nesse sentido que a gente está falando. É uma liberdade no sentido de você ter... Robson, obrigado, cara. Obrigado, Robson, obrigado. Então percebam vocês, é para fazer as aulas para vocês. Aqui que eu faço, ele lá fora, tá vendo? Então percebam que quando a gente fala assim, o ar das cidades tem cheiro de liberdade, não é que a cidade cheirava a liberdade, é que a cidade possibilitava outras formas de vida. Deu para entender? Repito, o que era uma pessoa dentro do feudo? Um servo. E os servos, vocês sabem, eles deviam obrigações aos senhores feudais. Trabalhar na terra do cara, dar metade da produção pro cara. Vocês lembram disso? Pagar as banalidades. Então era complicado você viver dentro do feudo. A vida fora do feudo você tinha mais liberdade nas cidades. Deu para entender o que eu estou falando? Gente, eu posso colocar numa avaliação isso. Explique a frase: o ar das cidades tem cheiro de liberdade. Professor, essa frase quer dizer que fora dos feudos as pessoas tinham muito mais possibilidades, tinham muito mais liberdade. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Agora, me permitam dizer para vocês, o feudalismo ele acabou, não acabou? Acabou.
Mas o feudalismo ele não acabou de uma vez. Assim como o Império Romano acabou aos poucos, o feudalismo também foi acabando aos poucos. Só que vocês sabem que o feudalismo ele durou mais de 500 anos. Durante 500 anos, na Europa, em boa parte da Europa, você tinha um sistema chamado feudalismo. Então, pessoas nasceram dentro do feudo, envelheceram dentro do feudo, tiveram filhos dentro do feudo, morreram dentro do feudo, os filhos morreram, os netos morreram. Teve gente que só conheceu a vida, veio nesse mundo, gente, e só conheceu o feudo, não conheceu outra coisa. Deu para entender? Mas o feudalismo ele acabou. Eu posso dizer para vocês que o feudalismo não deu certo? O que vocês acham? Olha, pode ficar 500 anos, acho que deu certo. Exatamente. É a mesma coisa lógica do casamento. O casal fica casado 60 anos e se separa. Eu posso dizer que o casamento não deu certo? Casaram 60, ficou 60 anos casado. Então, durante 60 anos deu certo. Concorda comigo? Agora percebam, o feudalismo ele durou mais de 500 anos, 5 séculos. Então é errado eu dizer que o feudalismo ele não deu certo. Ele deu certo, durante o tempo que ele durou, ele deu certo. Só que com o tempo ele foi o quê? Enfraquecendo até que ele acabou. Eu preciso explicar para o meu aluno agora por que o feudalismo ele acabou. Quais foram as causas que levaram ao feudalismo ao final? E eu repito, o feudalismo ele não acabou da noite para o dia. Tipo, hoje eu vou dormir, feudalismo, amanhã eu acordei e acabou. Não foi isso. Ele foi se desmanchando aos poucos. Tudo bem? Quais foram as causas que levaram o feudalismo ao final? Primeira delas eu coloquei ali na frente. O quê? A fome. O feudalismo foi um sistema que ele era incapaz de alimentar as pessoas. Os mais espertos da explicação vão dizer que o senhor está mentindo. Por quê? O senhor não falou que teve um aumento da produção, que começou a sobrar? Como é que a fome matou? Como é que veio a fome? Se o senhor falou que tinha mais produto, tinha mais produção. Vocês lembram disso? O problema é o seguinte, presta bem atenção. Você teve um aumento da produção agrícola. Só que você vai ter um aumento muito maior da população. Esse é o problema. Você teve um aumento sim da produção que permitiu a sobra. Só que com o tempo o que começa a acontecer? A população começa a aumentar numa velocidade ainda maior. Ou seja, com o tempo a comida voltou a escassear. Deu para entender? Então, qual é um dos primeiros motivos para o feudalismo chegar ao final? Ele já não era capaz de alimentar as pessoas. Gente, um povo, ele segura tudo. Ele segura a guerra, ele segura a doença, ele segura a corrupção. Mas se tem uma coisa que um povo não suporta, é a fome. A fome não tem quem suporte. Deu para entender? Então, qual é a primeira causa para o fim do feudalismo? A fome. Deu para entender? Segunda causa para o fim do feudalismo, tem tudo a ver com essa frase aqui, as cidades. As cidades virou uma tentação. O pessoal olhava do feudo, era para a cidade. O que o pessoal pensava? Mano, eu vou vazar, eu vou fugir do feudo. Então qual é a segunda causa para o fim do feudalismo? As cidades, gente. As cidades ofereciam uma opção. Por que eu vou ficar dentro do feudo se numa cidade eu posso de repente virar um comerciante, virar um artesão, ganhar uma grana? Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, segundo motivo, por que o feudalismo acabou? Primeiro pela fome, segundo pela presença das cidades que davam outra possibilidade. Deu para entender? Certo, gente? Terceiro elemento, esse é duro. Uma doença. Uma doença que quando ela chegava no lugar, as pessoas fugiam. É a peste negra. Uma doença tão terrível, gente, que você pegava essa doença pelo hálito. E em 2 dias, 48 horas, ela matava o peão. O que acontecia todo dia de manhã nos feudos? Vinha um pessoal com um carrinho de mão, eles iam pegando os corpos que estavam no chão e para enterrar esses corpos. Só que chegou uma hora que os próprios caras que faziam esse trabalho, o que começa a acontecer? E aí olha que coisa interessante, quando surgia assim, em tal feudo alguém morreu da doença, o
que as pessoas faziam em massa? O que elas faziam? As pessoas fugiam, gente. E se esvaziavam os feudos. Deu para entender? Detalhe importante. Naquele período a religião era uma coisa tão forte que as pessoas elas não pensavam nas causas da doença. Elas acreditavam que aquela doença era a vontade de Deus. Então o que eu faço? Eu vou lutar contra isso? Não, eu vou fugir. Deu para entender? Então nós temos 3 causas para o fim do feudalismo: a fome, as cidades, a peste negra, e tem um último motivo. Só que esse último motivo eu vou ter que usar aqui alguém como exemplo. Senhor Valci, o senhor é um empresário, dinheiro. O senhor tem 50 funcionários. O senhor produz alguma coisa para vender, certo? Os seus 50 funcionários trabalham pra caramba, produzem, e o senhor vê que o senhor ganha dinheiro, correto? 50. O senhor mandou 5 funcionários embora. 5. Ficou 45. O senhor vai querer que a sua empresa diminua a produção um pouco, porque tem menos gente trabalhando? Ou o senhor, como patrão, vai querer que os 45 continuem produzindo o que os 50 produzia? Menos 50. Gente, vocês trabalham, vocês têm patrão, vocês sabem como a coisa funciona. Vocês sabem. Você trabalha 5 pessoas no seu setor, o patrão mandou embora 1, ele não vai querer que você trabalhe menos, ele vai querer que você faça o trabalho daquele que foi embora. Vocês concordam comigo? Agora percebam o seguinte: feudalismo tinha os servos. Os servos faziam o trabalho, não faziam o trabalho? Só que aí veio a fome. O que o servo fez? Aí veio as cidades. O que servo fez? Veio a peste negra. O que servo fez? A quantidade de servo fez o quê? Mas qual que acontece? O senhor feudal, ele não admitia que a produção... Então o que ele vai fazer? Ele vai explorar com mais força os pobres que ficaram. Deu para entender? Isso nos ajuda a entender o último motivo para o fim do feudalismo: a rebelião dos servos. Os servos que ficaram super explorados, mano, chegou uma hora que os caras aguentaram. O que os caras começam a fazer? Matar senhor feudal, queimar castelo. Os caras ficam revoltados e começam a ir para cima. Deu para entender? Então, por que o feudalismo ele foi desmontando? Por causa de um motivo? Quantos motivos? Primeiro, fome. Segundo, cidades. Terceiro, a peste. Terceira, a rebelião dos servos. Deu para entender o que o professor Edivan falou? Deu para entender? Agora vamos falar de uma coisa séria. Não que isso seja brincadeira, mas uma coisa mais séria ainda. Tá com cólica, senhora? Tá bom. Que passa. Toma um Torcilax, toma alguma coisa assim que ajuda, um relaxante muscular. Dá um sono do caramba, mas ajuda. Eu tenho hernia de disco, fia. Eu vou falar pra vocês, a minha hernia de disco era muito estranha, porque às vezes eu não faço nem esforço. Uma vez eu fiquei 15 dias quase de cama, porque eu fui espirrar. A hora que eu espirrei, teve um dia que eu fui pegar o tapete da sala, só pra fazer assim. Na hora eu fiquei na cama, fiquei 1 hora lá assim, ó, na cama. E não conseguia nem mexer. É horrível. Aí você tem que começar a passar aquele creme velho, começar a tomar um monte de coisa, é horrível. Vamos lá. O meu aluno, ele entendeu que antes existia o quê? O feudalismo era um regime político, econômico que as pessoas viviam, não é isso? Só que o feudalismo ele foi acabando, não foi? O que tomou o lugar do feudalismo? Uma coisa que todos nós conhecemos que foi nascendo. Sabe o que nasceu? Os países. Os países. Vai surgir Portugal, vai surgir a Inglaterra, vai surgir a França. O feudalismo ele acabou. Pode ir, filha. O que vai surgir no lugar do feudalismo? Os países. E uma pessoa que não tinha poder vai conseguir muito poder. Sabe quem? Os reis. Cada país vai ser governado por um rei. Deu para entender? Vocês poderiam me perguntar, professor, mas você está dizendo então que os senhores feudais, o poder deles foi acabando. E quem foi aumentando o poder? O rei. Deu para entender? Mas quem eram esses primeiros reis? Normalmente eram os senhores feudais mais poderosos. Esses caras vão dominar uma região inteira. Eles vão ser respeitados como a autoridade suprema.
Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Só que percebam como o poder, ele é uma aliança. Para que uma pessoa virasse rei e fosse respeitada, lembre que as pessoas eram religiosas. Quem é que tinha que colocar a coroa na cabeça do rei para o povo ver que aquele rei, o poder dele vinha de Deus? Quem? A igreja. Ou um cardeal, ou um bispo, ou o próprio papa. Quando o rei, ele se ajoelha e o papa vem e coloca uma coroa na cabeça, qual é a mensagem para o povo? O poder desse homem vem de Deus. Deu para entender isso? E aí queria aquela ideia que quando o rei chega, o que as pessoas fazem? Gente, vocês já se perguntaram por que as pessoas se curvavam com os reis? Não é porque o rei era baixinho, é porque as pessoas acreditam que o poder daquele homem, ele vem de Deus. Por isso que diante de um rei, o que uma pessoa como ela fazia? Ela se curvava, ela estava diante de uma pessoa que representava o próprio Deus. Deu para entender? Eu quero que vocês entendam esse movimento. Olha só, o feudalismo ele foi acabando e o poder dos reis e o país foi aumentando. Qual é a forma de governo em que quem comanda é o rei? A gente trabalhou isso no começo do ano, quando eu falei da Mesopotâmia. O que é a monarquia? É um sistema de governo onde você tem um rei. E esse poder vai passando de pai para filho. Deu para entender o que eu estou falando? Percebam que eu já estou dizendo para vocês que a Idade Média praticamente está acabando. O feudalismo ele vai morrendo, os países vão surgindo, certo? O rei vai aumentando muito o seu poder, mas não esqueçam, o rei tinha poder político e religioso. Mas quem começa a ter poder econômico? Começa com B. Quem? A burguesia. Os donos da terra, eles continuam tendo poder, mas a burguesia vai aumentar muito o seu poder também. Deu para entender? Alguma dúvida? Senhores, muitíssimo obrigado. Acabamos a aula. Tá bom? Ô, seu você, obrigado. Vamos fazer o seguinte, que hora que bate o sinal? 25. 25.